Olá, servidoras e servidores do INSS, principalmente servidores aí do estado de São Paulo, né, que pertencentes à SR1, Superintendência 1. O SINSP enviou um ofício levando para marcar uma reunião, levando algumas demandas da categoria, e participamos então recentemente de uma reunião na superintendência, junto com a superintendente e toda a sua equipe. Inicialmente, ela abriu a reunião se disponibilizando a nos atender, a receber as demandas que tenhamos e a dialogar e debater no sentido de resolver as situações levadas pelo sindicato. A primeira questão que a gente colocou, que foi conversado, né, foi a questão sobre as aberturas de CATs, comunicação de acidente de trabalho. Então, existe um normativo, conforme o SINSP publicou agora recentemente, onde ele delimita algumas instituições e pessoas que podem preencher a CAT. E o sindicato entende que se o próprio servidor pode preencher a CAT, então o sindicato, como entidade representante do próprio servidor, também tem essa possibilidade, né? E inclusive foi colocado, né, que eles encaminharam a direção central para responder com relação a isso, né? E também colocamos a situação que o prazo, nós entendemos que o prazo de 10 dias para preenchimento da CAT, ele é do órgão responsável pelo empregado, pelo servidor. Então, no caso, o próprio INSS. E acordamos, inclusive, de levar essa situação para a mesa setorial e para o comitê de processos de trabalho, para que haja, né, ou uma alteração do normativo, né, porque no normativo ele deixa aberto para outras entidades e pessoas preencherem a CAT de uma forma um pouco mais ampla, mas ele não delimita, ele não coloca ali que o sindicato pode. A gente entende que nessa alçada de forma mais ampla abarca também a questão sindical. Mas vamos levar isso para essas reuniões, para que inclusive a gente tente uniformizar de que o próprio INSS faça essa emissão da CAT, conforme funciona na CLT, né? O órgão empregador que faz a emissão da CAT. Bom, foi nos colocado que qualquer situação, problema com relação à CAT, a gente pode contactar a COGEP. Sobre as perícias, né? As perícias aos servidores. Foi informado que na capital já se iniciou, algumas cidades do interior começaram também a fazer essas perícias, que foi uma solicitação junto ao Ministério da Previdência Social para que os peritos possam nos atender, né? Inclusive evitando de preferência deslocamento do servidor, que o perito vá na cidade. E caso isso não possa ser possível, que pelo menos isso funcione de forma conectada, online, né? Uma outra questão que foi colocado é que nós questionamos sobre a distribuição de tarefas de recursos a servidores que não sabem fazer essas tarefas. Então, o que a equipe nos informou é que o ano passado eles abriram uma capacitação de 60 vagas, né? E para as pessoas que já haviam feito pelo menos 100 tarefas de cumprimento de acórdão, e desse treinamento compareceram apenas 49 pessoas, e que foi um treinamento teórico na parte da manhã e na parte da tarde foi de forma prática. E depois de encerrado esse treinamento, que apenas 7 servidores começaram a fazer essas tarefas de cumprimento de acórdão. A questão de instrução, né, da recepção do recurso, direcionar e organizar, eles nos informaram que são tarefas simples,
que tem um manual aí de 6 páginas que explica detalhadamente como executar essa tarefa e que, tendo em vista a quantidade de tarefas que está parada junto ao INSS, eles estão distribuindo, e que isso aí é um serviço bem simples e que isso seria distribuído mesmo, porque não tem como o INSS segurar mais esse tipo de trabalho, né? Questionamos também a questão das travas à caixa, né? O que nos foi passado é que a portaria 1070 ela delimita como funciona isso, e que foi passado, né, para a SARDES. Inclusive foi colocado uma situação que teve algum caso de tarefas paradas há 5 anos na Caixa, né? Então a trava está sendo feita de forma automática pela COGEP, né? Antes do dia 15, nas 2 primeiras semanas existe essa trava. O que eles colocaram é que fizeram disso inclusive para que não fique no final do mês e cogite problema junto ao servidor para cumprimento da meta. Então, que essas tarefas que voltam para serem acertadas, que elas realmente travam a caixa, mas na primeira e na segunda semana do começo do mês. E que o destravamento dessa caixa ele pode ser solicitado ao SARD. E aí a gente até colocou a situação de que chegou ao nosso conhecimento que um ou outro SARD que não está aceitando essa comunicação e fazendo o desbloqueio, que atrapalha a meta do servidor. Então solicitamos inclusive que esse próprio desbloqueio seja feito de forma automática, assim como o bloqueio é feito de forma automática, que o desbloqueio também seja feito de forma automática, né? Então, inclusive ela colocou, né, a equipe toda colocou, que caso a gente perceba que tem pontos, né, porque o direcionamento da superintendência é esse. Caso não esteja funcionando assim, o servidor concluiu a tarefa para desbloqueio da caixa e não foi desbloqueado e não conseguiu comunicação com o SARD para retornar isso para elas para tratar casos pontuais, que essa não é a orientação. A orientação é que os SARDs recebam essa informação da execução da tarefa e já providencie de imediato o desbloqueio da caixa do servidor que ficou, né, com aquela situação. Bom, foi uma reunião, durou bastante tempo, a gente saiu de lá tarde e saímos também com um compromisso, né, de que a gente faça essa reunião levando essas demandas da categoria a cada 2 meses, aproveitando, né, sincronizando a agenda da superintendente com a agenda do sindicato, no sentido de quando nós formos a Brasília para as reuniões da mesa setorial e comitê de processo de trabalho, que no retorno a gente passe e faça essa reunião junto à superintendente, tá? Então, de pronto é isso. Caso vocês tenham dúvida, caso tenham casos pontuais, nos repassem que a gente vai levar a superintendência para buscar a solução de todos esses problemas. Um grande abraço e até mais.